Bom dia novamente, vamos lá dar continuidade ao nosso dia de hoje. Vamos trabalhar agora com produção de texto. Dentro da produção de texto, o que é uma produção de texto? A gente vai criar uma história. E para a gente criar uma história, ela precisa ter começo, meio e fim. Então toda a história ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E o título, por que o título? O título é a partir dele que você vai criar a sua história. Quando você tem um título, você vai imaginar do que se vai se tratar. Então, a partir dele, você vai fazer a introdução do texto, o desenvolvimento e o final. Dica: no final do texto, quando você terminar de escrever o texto, você não pode assinar, você não pode colocar seu nome, você não pode escrever fim, end, acabei. Não. Acabou o texto, não assina e nem coloca o nome fim. E o final do texto da história é o quê? É a conclusão. Você já desenvolveu, você já contou sua história e o final é a conclusão. O que foi que aconteceu? Certo? E para fazer um bom texto, existem as palavras-chave. É aquelas palavras importantes que a tia já explicou e a tia vai revisar. Que são a introdução, que dentro da introdução vai apresentar palavras como quando, vai aparecer as palavras quando, quem e onde. Então, para começar a história, você vai ter que ter quando, quem e onde. Então, você, antes de fazer a história, você vai pegar um papel e vai botar essas três palavras: quando, quem e onde. Quando aconteceu? De manhã, de tarde, no sábado à noite, no sábado de manhã, de madrugada. Então, quando? Então, quando essa história se passou? Quem? Quem são os personagens? Quem vai fazer parte da sua história? Quem são as personagens? São sapos? São princesas? São crianças? Então, você vai ter que pensar. E onde? Onde essa história se passou? Se passou num parque? Na floresta? Aonde ela se passou? Presta atenção. Eu vou dar uma dica. Eu vou criar uma história a partir disso aqui, ó. Quando? Eu vou dizer quando que foi no domingo. Então, quando? No domingo. Quem eram as personagens? Os personagens eram o sapo e a sapa. O sapo e a sapa. Aonde se passou essa história? Aonde ocorreu? Ocorreu na floresta. Então, eu já tenho o começo da minha história. Que eu já tenho quando aconteceu, quem são os personagens e aonde aconteceu. Então, isso aqui é o introdução. Depois da introdução, eu tenho o desenvolvimento. Que o desenvolvimento vai apresentar palavras como o que, porquê, e como. Então, agora a partir daqui, ó, eu vou desenvolver, eu vou criar a minha história. O que? O que aconteceu? O que aconteceu num domingo que tinha um sapo e uma sapa na floresta? O que aconteceu? A sapa chorou. A sapa chorou. A sapa chorou. Por quê? Porque o sapo bebeu água. O sapo bebeu a água. Como? Como aconteceu? Então, ó, o que aconteceu? A sapa chorou. Por quê? O sapo bebeu a água como? Como
Como é que ele bebeu água? Com a boca. Com um copo. Com um copo. Então, aí eu já tenho o começo da história, que são quando aconteceu, No domingo. quem estava lá, quem eram os personagens, aonde aconteceu, o que aconteceu, por que a Sapa chorou, como. A partir daí, eu vou fazer uma história. Quer ver? Prestem atenção. O título vai ser o Choro da Sapa. Tá bom. O título vai ser O Choro da Sapa. Vou começar minha história. Lembrando que você está escrevendo a história para alguém. Você é o escritor e você está escrevendo a história para o leitor. Alguém que vai ler. Leitor é quem vai ler a sua história. E para eu escrever uma história, eu preciso usar a vírgula, ponto final, interrogação, exclamação, parágrafo, quando for necessário. Então preste atenção na minha história. Então, o nome da história é O Choro da Sapa. Numa certa manhã de domingo, o sapo viu a dona Sapa na beira do lago, lá na floresta, chorando. Então, numa manhã de domingo, seu sapo viu a dona Sapa chorando na beira da lagoa que fica lá na floresta. A Sapa estava chorando desesperadamente. E chorava, chorava. Aí, o seu sapo, muito curioso, chegou saindo dando seus pulinhos, chegou lá em Dona Sapa e disse: Dona Sapa, por que a senhora está chorando? A Sapa olhou para ele e disse: eu estou chorando porque você bebeu toda a água do lago no meu copo. E eu estou com muita sede e não posso mais beber água, seu sapo, porque o senhor bebeu toda a água do lago num copo. E o sapo ficou pensativo e disse: me desculpe, Dona Sapa, por eu beber toda a água do lago no seu copo. Mas a Sapa não quis saber. Disse: eu desculpo você, mas agora corra, porque eu vou lhe pegar para você comprar um novo copo para mim. E até agora, o seu sapo, a Dona Sapa, está correndo atrás do seu sapo, querendo que ele compre um copo para ela beber a água em um outro lago. E assim acabou a nossa história. E ninguém sabe até hoje aonde se encontra o senhor sapo e a dona Sapa. Viram como é importante essas palavras-chave que são quando, quem e onde. Que aqui é a introdução. Você já tem o local que aconteceu, né? O dia que aconteceu, quem são as personagens, o local que aconteceu, o que aconteceu, que é o desenvolvimento que você vai partir, a partir dessas informações que você vai desenvolver com o que, porquê e como, e vai finalizar. Outra coisa, não pode, é uma regra básica também, que o texto, ele não pode ter repetições de palavras como aí, a Sapa, o tempo todo. A gente tem que evitar repetições de palavras. Outra coisa, uma boa história, ela pode ter o seu começo, que é a introdução com palavras como
Era uma vez, que a gente usa muitos para contos de fada. Certo dia, em um dia, em certa manhã, numa festa, há muitos anos, em um reino distante. A gente pode usar essas palavrinhas como introdução. Para o desenvolvimento, podemos usar palavras como depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí. E na conclusão, que é o fechamento, a gente pode escrever palavras-chave como e foi assim, finalmente, e assim, e viveram por isso. Certo? Então são essas palavras que vocês fazendo essas perguntas e respondendo a vocês mesmos, vocês perguntam e vocês respondem, vocês têm um bom texto, tá bom? Então beijo, meus amores, e até amanhã com nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!